A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você que é amigo, é companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. Nós somos aquele programa que fala muito, né? Mas a boa fala. É aquele programa que te conta tudo o que acontece no movimento espírita, que te conta as novidades, que te conta os fatos interessantes. E hoje nós temos um fato digno de nota. A longevidade de uma instituição é que demonstra a responsabilidade da equipe material, da equipe física que cria a instituição, é que demonstra o quanto o plano espiritual investe na instituição e confia no trabalho que ela se propôs a realizar, confia na missão da instituição. E aí a gente fica assim muito feliz de poder dizer para vocês que são poucas as instituições que fazem 100 anos. É mais do que longevidade, né, gente? É um século de divulgação da doutrina espírita, lembrando da dificuldade que certamente foi para quem iniciou o trabalho. Hoje todos nós podemos dizer que somos espíritas, sem problema nenhum, como podemos dizer que somos católico, evangélico, budista, o isto que quisermos utilizar. Hoje você pode assistir uma peça teatral espírita, os livros são vendidos até em bancas de jornal, em qualquer tipo de livraria, na internet, em sebo. As casas espíritas têm letreiros iluminando, dizendo que ali tem uma casa espírita. Tudo é permitido pela nossa liberdade de expressão. Mas há 100 anos atrás não era assim, não. Não era fácil você abrir as portas de uma casa, ainda que para estar a serviço de Jesus, porque as pessoas não compreendiam, a não ser aquelas filosofias religiosas que já eram estabelecidas até estatutariamente, né? Estava lá, o Estado reconhecia que era uma religião, as demais tinham que lutar para se firmar, e a doutrina espírita lutou. E lutou muito. E aquelas que continuaram lutando conseguem fazer como a Cruzada Espírita Suburbana, que é mais do que uma convidada, é uma homenageada da Rádio Rio de Janeiro na tarde de hoje, lutou. E aí existem algumas peculiaridades que é da Cruzada, como é de algumas outras instituições. Todas as instituições têm um motivo de estar em determinados locais. Quando uma instituição abre as suas portas, ela tem um motivo já estabelecido pelo plano espiritual para abrir ali. Algumas instituições precisam trabalhar na evangelização de infância, de juventude. Algumas instituições estão trabalhando no amparo social aos menos favorecidos, aqueles que são, no momento, aqueles que se apresentam como necessitados de acolhimento. Algumas instituições, elas abrem as portas e têm inúmeras reuniões mediúnicas, porque precisa trabalhar ali junto com o plano espiritual, no sentido de acolher e orientar aqueles que estão na espiritualidade precisando de orientação. Então, cada uma tem um motivo. E algumas instituições fazem como a Cruzada Espírita faz, porque o segredo da Cruzada Espírita, que nós vamos contar para vocês, é que ela não é uma casa espírita. Ela não é uma instituição. Ela é muito mais do que isso. E vocês vão saber por quê. E nós aproveitamos para dar o nosso boa tarde a Marta Cristina, que é a presidente da... Boa tarde, meus irmãos. A paz de Jesus nos envolva. Eu estou atualmente, como presidente geral da instituição Cruzada Espírita Suburbana. Prestem atenção na palavra que a Cristina acabou de falar. Estou te chamando de Cristina, mas eu sei que você é a Marta Cristina, tá? Ela falou que é presidente geral. E vocês vão saber por que isso. Nós temos também o seu Marinho, que é também responsável, está aqui respondendo pela Cruzada Espírita Suburbana de uma outra forma que a gente vai já contar para vocês. E também temos a Lúcia Helena. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, seu Marinho. Boa tarde para todos. Bem-vindos ao Movimento Espírita em Foco. É com muito carinho, com muito prazer que nós recebemos você daqui para contar aos ouvintes da rádio o que é a Cruzada Espírita Suburbana. É justamente a primeira pergunta que eu te faço. O que é a Cruzada Espírita Suburbana?
A Cruzada Espírita Suburbana é uma família, não é? Que a gente vai encontrando ao longo da vida. Muitos de nós, não é, que dormiram nos bancos da cruzada, outros já são cruzados desde a barriga da mamãe, não é? E vai se desenvolvendo ao longo desses 101 anos, não é? Porque fomos fundados em 1925, a nossa primeira casa, né? Foi fundada nesse ano. Então, esse ano fizemos 101 anos. E ao longo desse tempo todo, a cruzada ela vai só aumentando, não é? Muitos irmãos, eles partem, às vezes até para outras denominações religiosas, ou então eles encontram outros ambientes espíritas para poder estarem, não é? Muitos vão por profissão, tem que se mudar, às vezes do estado e tudo, mas a cruzada a gente tem um lema, uma vez cruzado, sempre cruzado. Né? É uma fala interessante essa fala da Marta Cristina pelo seguinte, eu disse a vocês que a cruzada tinha uma coisa que ela é bem peculiar, que ela não é uma instituição espírita. Na verdade, a cruzada ela é uma instituição, a Marta está aqui representando todas, né, as pessoas e todos aqueles que fazem parte dessa instituição, só que é uma instituição que tem afiliadas, tem algumas afiliadas. Então, não existe uma cruzada espírita suburbana, existem algumas instituições que levam essa denominação de cruzada espírita suburbana. E aí, qual é a ideia de se ter? Porque a gente sabe como é que o movimento espírita é organizado, né? Nós temos a Casa Mater, que é a FEB, né? Nasceu no Rio de Janeiro, foi transferida lá para Brasília, é onde está a sede principal, onde fica aqueles que estão respondendo dentro do país em si, pelo que a FEB ajuda, orienta. Né? Vamos lembrar que em doutrina espírita não existe determinação, ninguém manda em ninguém. Não é isso. Mas é preciso que haja uma orientação para haver consenso, para que a doutrina seja, né, clara, eficiente nas suas propostas. Ela tem que ter um consenso, todo mundo tem que saber o que é que significa e o que se deve fazer, e aí vai se adaptando à realidade de cada um. Depois da FEB nós temos os conselhos estaduais, então todos os estados têm uma federativa, tem um conselho estadual. Para quê? Pelo mesmo motivo pelo qual existe a FEB, para que as ideias possam ser unificadas no sentido do trabalho ser um trabalho que não deturpe aquilo que foi ofertado à humanidade através do trabalho árduo de Allan Kardec e dos espíritos. E aí a cruzada existem outras instituições que não cabe agora que a gente avaliar, mas existem outras instituições também, eu não conheço nos outros estados, mas no Rio de Janeiro eu sei que existem outras, que não são apenas uma casa, é uma casa e tem várias afiliadas. E aí, qual é a proposta da Cruzada Espírita nesse sentido e quantas afiliadas são? Na verdade, não consideramos como afiliadas, nasceram da própria instituição. Né? Nosso fundador, o Mário de Almeida, ele foi fundando em vários locais do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense a instituição. Apenas uma delas que veio para a cruzada, que foi a Sagrado Coração de Jesus, não é? Já era uma instituição e se tornou também uma cruzada. Já era uma instituição. E aí, na época, ela foi cedida, não é, para a cruzada, porque a pessoa não tinha mais como manter a instituição. Então, a cruzada abraçou, mas todas as outras foram fundadas. Então, na verdade, são todas filiais. São todas filiais. Nós damos o nome de sucursal, não é? Mas entenda-se como filial. Somos 21 filiais ou sucursais espalhadas pelo Rio e Baixada Fluminense. E temos o Sítio dos Cruzados, que chamamos Retiro dos Cruzados, que fica em Tinguá, não é? Onde nós nos reunimos todo ano, no dia 15 de novembro, fazemos uma grande reunião familiar lá, para comemorar o Dia dos Cruzados. Esse dia foi estabelecido pelo nosso fundador, Mário de Almeida, porque, por ser um dia de feriado nacional, nós teríamos mais facilidades para essa grande reunião.
não é? Então, somos 22 unidades. Fomos até mais, mas as outras unidades acabaram, ao longo do tempo, por vários motivos, né? Acabaram perdendo o vínculo com a instituição. Mas até hoje, então, nós estamos na nossa atual diretoria, na nossa atual gestão, somos regidos pelo nosso estatuto e pelo nosso regimento interno. Então, nós administramos a instituição como um todo. Porque, apesar de sermos divididos em sucursal, nós entendemos que a cruzada é uma só. As outras sucursais são como fossem filhos, não é? Dessa grande instituição. E todos nós respondemos a esse estatuto e a esse regimento interno, né? Agora, cada uma sucursal realmente tem a sua particularidade, não é? Nem todas trabalham o mesmo dia da semana, tem dias de semana, porque tudo tem que ser adaptado ao que é possível no momento de vida. Não é? Então, algumas sucursais necessitaram mudar o horário, não é? de funcionamento, principalmente devido ao momento que o Rio de Janeiro vive, não é? Outras necessitaram diminuir a carga horária de atendimento, mas isso não quer dizer que a qualidade do que é passado pela doutrina espírita tenha diminuído, nem a nosso amor, nem a nossa intenção de trabalhar no bem. Você falou que existe um estatuto que, na verdade, é como se fosse um regimento, né, interno ali. É um e ao estatuto, mesmo tempo externo, ele é registrado. E ele faz com que as pessoas que estão dentro da cruzada, elas sigam uma orientação. Exatamente. Então, vamos lá. Antes da gente perguntar para as sucursais o que é que elas fazem, porque, como você mesmo falou, e a gente sabe que é uma realidade, a gente sabe o que a doutrina espírita tem a oferecer e sabe o que é elencado para que as instituições espíritas possam fazer com o público que a procura. Mas existem instituições que não fazem determinadas coisas porque, às vezes, no local onde ela está, aquilo não floresce. Até, às vezes, se tenta, mas não funciona. Mas funciona muito bem na outra. Mas isso é com todas as casas, né? O que é muito bom, funciona muito bem numa instituição, às vezes na outra não funciona. Por quê? Por causa do público, por causa da realidade social do local onde a instituição está, por causa do que aquele público que ali reside vai buscar e por causa da necessidade espiritual, principalmente. Então, num cômito geral, o que a Cruzada tem a oferecer ao público? Que poderia ser para todas as sucursais, embora algumas sucursais talvez não consigam fazer. Sim, nós temos os nossos estudos todos baseados na obra de Kardec. Sim. Não é? Algumas das sucursais também fazem os estudos da obra subsidiária. Sim. Né? Que seriam as obras do André Luiz, da Joana de Ângeles, não é? E como outros autores, nós vamos associando, né? Temos também a nossa assistência social, nós chamamos de ápice. Temos, inclusive, nos grupos de WhatsApp interno, nós temos um grupo só para isso, onde não é só a Cruzada que participa. Existem pessoas de outras denominações religiosas que participam desse grupo, onde a gente busca fazer a ação social, não é? Seja com remédios, né? Seja com insumos hospitalares, empréstimo ou doação de material, como cadeira de roda, muleta, tudo isso, não é? Muitas vezes a gente tenta aquele trabalho também para levar a pessoa a ter conhecimento dos direitos que ela tem dentro da lei, não é? Como o CRAS, como esses outros equipamentos. Colocar, né, a pessoa na rede de políticas públicas, que é um direito do cidadão. Né? Temos evangelização infantil, temos mocidade, não é? Temos o trabalho de assistência social com as doações, não é, de alimentos
E muitas vezes ali, em algumas sucursais, como por exemplo, eu costumo dizer que eu nasci em Paracruzada, dentro da sucursal Alípio Bernardino dos Santos, que é a minha casa de coração, digamos assim, né? Foi ali que eu conheci a Cruzada, foi ali que eu conheci o Espiritismo. E dentro dessa sucursal, nós sempre trabalhamos com evangelização. Né? Então, teve um período, conforme você falou, é muito volátil a presença dos irmãos. Então, tem períodos que tivemos muitas crianças na evangelização, onde a maioria delas eram crianças realmente com grandes necessidades, não é? Tanto necessidades de alimentação, de vestuário, como necessidades também de orientação, de conhecer a Jesus, não é? E ali a gente fez buscava fazer um trabalho que desse toda essa assistência, né? E temos também o trabalho de irradiação e tratamento médico espiritual, não é? Então, são trabalhos que a Cruzada busca há muitos anos vir fazendo. Temos os nossos encontros, não é? E temos também, muitas vezes, os eventos que várias pessoas da rádio já foram convidadas para participar. Então, vocês percebam por que a gente está... Claro que não vamos conseguir, de forma alguma, detalhar todo o trabalho de uma instituição grande, assim como é a Cruzada. Mas vocês vão poder acompanhar o que a Cruzada realiza acessando as redes sociais da Cruzada. Exatamente. Depois vocês sabem como é que é o nosso segredinho, é o 3386-1400, que é o telefone da Sheila lá na frente, e Sheila vai indicando para vocês, entra nessa rede social, ou telefona para esse número aqui, para que vocês possam conhecer. O que nós fazemos no Movimento Espírita em Foco é dar um panorama do que está acontecendo no Movimento Espírita em Foco. E claro que nós não poderíamos deixar de pontuar uma instituição que tem 101 anos de atividade, porque é uma missão muito grande, uma missão que já mudou milhares de vidas. Uma missão que já estabeleceu a possibilidade e a oportunidade de muitas pessoas conhecerem Jesus através da fé raciocinada, através daquilo que a doutrina dos Espíritos nos propõe. E aí hoje trazer a Cruzada aqui e ter a alegria de ter 2 representantes aqui de 2 sucursais diferentes, é para que vocês possam ver aquilo que a Marta acabou de dizer. Existe a orientação geral, mas essa orientação ela vai se adaptar à realidade de cada sucursal dentro do espaço em que ela ocupa, porque o espaço físico que a instituição ocupa, eu costumo brincar com as pessoas, dizer que é um espaço por empréstimo. A espiritualidade empresta aquele espaço ali para que a instituição possa atender à necessidade daquele local. E as necessidades elas são variadas, ou mesmo dentro do mesmo local, dentro da mesma instituição, de repente há uma mudança, porque a necessidade social do local muda. Certo? Há um tempo atrás, como ela bem falou, lá onde ela estava, tinha muitas crianças na evangelização. Hoje em dia tem menos, mas não significa que o trabalho está menor, não. O trabalho ele vai mudando, né, de ação, mas não muda o foco continua sendo o mesmo, sempre a serviço de Jesus, evangelizando a humanidade, e vai se evangelizando à medida que chega a demanda, porque a demanda de uma casa espírita não é a demanda que a casa quer estabelecer, é a demanda que nós, aprendizes, estudantes, enfermos, todos que somos nas nossas tentativas reencarnatórias, apresentamos à casa. Então muda porque muda a demanda. Não é mais essa demanda que tem. Eu quero atender gestante. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não aparece nenhuma gestante. Porque naquele momento, os espíritos que estão encarnando ali naquela área, não é isso que eles estavam precisando, de um suporte, né, dentro de uma visão, né, doutrinária, dentro de uma situação em que você possa acolher aquela mãe com aquele bebê no ventre, porque a gente acolhe também o espírito na mesma forma que se acolhe a mãe. Então muda. As sucursais, elas com certeza elas vão apresentando para vocês, é isso? Exatamente. As modificações que são feitas, né? Exatamente isso que você está falando. Porque tem um ditado que eu acho muito interessante, né?
tempos difíceis faz homens fortes. Sim. Né? E tempos fáceis faz pessoas fracas. Né? E lá atrás, quando o Mário fundou, foi um tempo muito difícil. Muito. E a Cruzada, inclusive, na época da fundação, logo em seguida, foi ordenado pela espiritualidade a Mário que ele fundasse um asilo. E na época chamou-se o Asilo das Velhas, não é? Que fica em frente à nossa casa matriz, do outro lado da estação de trem, da linha de trem, né? E foi um tempo muito difícil, aonde muito se trabalhou, né? E esse asilo não existe mais, mas hoje em dia ele tornou-se, nós cedemos a uma ONG, a instituição há alguns anos atrás, né? Ela cedeu a uma ONG, e essa ONG ela faz um trabalho belíssimo de creche com crianças carentes daquela localidade ali, de Engenheiro Leal. Ou seja, mudou a demanda. Mudou a demanda. Mas não mudou a necessidade do espírito. Porque Exato. Com 100 anos ou com um mês, a necessidade do espírito é a mesma. Ele chega com aquela necessidade, uma necessidade que precisa ser saciada, que precisa ser acolhida, para dentro das possibilidades de luta que ele vai ter que enfrentar, porque a luta depende do indivíduo, né? Depende de cada espírito, modificar. Para que ele saia da encarnação, quando chegar o momento, numa situação diferente da que estava quando chegou. Então, anteriormente, quando a situação era outra, há 100 anos, não vamos dizer há 90 anos atrás, a necessidade era daqueles que já estavam finalizando o processo reencarnatório. Então, a necessidade era de asilo. Hoje, a necessidade da área é de quem está chegando no processo reencarnatório. Então, está lá instalada a infância, está lá instalada a creche para a criança. O que virá no futuro? Está nos desígnios da realidade da vida. A Deus pertence. Exatamente. Então, vocês estão percebendo por que nós trouxemos a Cruzada aqui? Para que vocês possam conhecer as nuances diferenciadas do trabalho, que não modifica o trabalho em nada, só engrandece. Por quê? À medida que vai se modificando, é como se nós que estivéssemos com as mãos no arado, estivéssemos atendendo a uma necessidade que intuitivamente ou diretamente a espiritualidade apresenta ao grupo. E aí, no caso da Cruzada, apresenta a matriz, e a matriz tem, né, esse trabalho que eu tenho certeza que não é árduo, mas é dificultoso, de levar para quantas? 21? Nós somos 21 sucursais. De levar para 21. Exato. Posso falar aqui os núcleos? Nós somos já nós vamos falar daqui a pouco em núcleo. Então, por que nós estamos fazendo essa homenagem hoje aqui à Cruzada Suburbana? Para que vocês percebam que existem várias formas da espiritualidade trabalhar. Jesus, ele utiliza vários caminhos com o mesmo propósito. E esse é um caminho. Essa união de estar várias instituições juntas dentro de um propósito, como ela falou ali, somos todos cruzados, você sente que é aquele bom orgulho de dizer, nós somos todos pertencentes a uma família. Dizer que é cruzado é pertencer a uma família. E aí a gente quer que vocês aí percebam isso, que sintam isso e que se interessem, porque daqui a pouco nós vamos dizer como você pode ajudar as instituições que são ligadas, né, dentro dessa estrutura da Cruzada, a fazer o seu trabalho. Então você não sai daí não, você continua conosco, vai tomar um cafezinho, uma aguinha fresca, que nós vamos dar um pequeno intervalo que passa rapidinho e nós voltamos já já. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. E nossa agenda hoje é um lembrete. Lembra, algumas semanas aqui nós divulgamos um encontro estadual de evangelizadores, que é produzido, montado, pensado e ofertado ao movimento espírita pelo CERJ. Quando vai acontecer? 30 e 31/5, ou seja, sábado e domingo. Aonde? Lá na sede do CERJ, Rua dos Inválidos, número 182, no centro do Rio de Janeiro. Vocês podem fazer as inscrições, que eu acho que ainda está aberta, mas se não tiver, deve ter algumas informações, entrando no site oficial do CERJ. Sábado, gente, tem uma programação aqui extraordinária. Agora, domingo, então, tá demais. Então, você que é evangelizador, pretende ser,
dá um pulinho lá. Tem muita coisa boa para ser dita, não é para ser imposta nem imputada, é só para a gente perceber o que nós estamos fazendo e o que realmente é necessário. Você sabe qual é o título desse encontro desse ano, já que é um encontro estadual, ou seja, acontece todo ano? Um novo olhar na educação do espírito. Que novo olhar é esse? O que é que está faltando às casas para que tenha sucesso no projeto de evangelização? Aonde que a evangelização não está atingindo os objetivos que é pensado? Vamos lá bater um papo, vamos debater, vamos discutir, vamos ouvir opiniões, vamos ouvir alertas. Tem muita gente boa falando sobre esse assunto lá. E se você tiver um tempinho e puder, sábado e domingo, 30 e 31 de maio, na sede do CERJ, sempre uma excelente oportunidade da unificação da proposta evangelizadora da doutrina espírita. E dessa vez, como o título está dizendo, um olhar novo, um olhar para dentro do século XXI, um olhar para o terceiro milênio, para que a gente possa acompanhar as necessidades reais dos espíritos que estão reencarnando. Os espíritos que estão chegando agora não eram os mesmos que chegavam há 30, 50 anos atrás. Pode até ser o mesmo espírito, mas a necessidade não é mais a mesma. Muda. E é esse novo olhar que nós precisamos ter para acompanhar a necessidade desses espíritos que estão chegando aí, crianças e jovens que estão se preparando, né? Para serem aqueles que vão tomar conta do mundo, e isso aí é em tudo. Então vamos lá, não vamos perder essa oportunidade, porque é o encontro estadual e acontece uma vez por mês. Mas voltando aqui aos nossos ilustres convidados, eu disse a vocês que nós estávamos aqui falando com a presidente da chamada matriz da Casa Mater da Cruzada Espírita Suburbana, mas que tinha aqui 2 representantes de 2 sucursais. Um é o seu Marinho. E aí, seu Marinho? Tudo bem? Tudo bem, minha irmã. Graças a Deus. Qual é a sucursal que o senhor está aqui representando? A nossa sucursal que a gente está militando é a sucursal Arthur Machado, que fica situada na Rua Cameron, número 69, Miguel Couto, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Mas temos na frente da nossa casa, temos a sucursal Antônio Russumano, que era presidida pela nossa companheira que desencarnou há um ano atrás, né? E, naturalmente, ficaram os nossos irmãos lá responsáveis. Só que, durante determinado tempo, houve um problema lá de barreiras, né, que se deslocou o barro. Então, ela teve que maneirar, né? Não pôde, assim, dar muita assistência aos irmãos, porque estávamos preocupados, né, com o barranco que poderia atingir o nosso prédio. Então o senhor está aqui representando 2 sucursais. Exato. E quais são os horários de atendimento ao público dessas 2 sucursais? Ó, pessoal aí de Miguel Couto, pessoal de Nova Iguaçu, prestando atenção, mas se não prestar atenção não tem problema não. 3386-1400 e Sheila te conta. A sucursal Arthur Machado está funcionando apenas 2 vezes por semana. Ela funciona às quartas-feiras, de 15 horas até as 16h30. Certo. E aos sábados, de 16 horas até as 17h30. Então, né? nesse horário tem palestra pública, tem palestra, passe. Tem estudos, né? Principalmente o estudo, porque a gente, ultimamente, está dando mais dinamização nos estudos. Perfeito. Né? Porque depois da pandemia, tivemos que modificar um pouco a nossa atividade, né? Por isso, entramos também em obras, né? Que o nosso telhado estava quase caindo e, graças a Deus, com a assistência da nossa diretoria geral, com outros companheiros, né? Que foram lá dar a sua ajuda, já completamos o nosso telhado, agora está faltando só os acabamentos necessários, né? Mas, graças a Deus, estamos 2 vezes por semana lá nos reunindo, né? Com os nossos irmãos, que é a nossa irmã Maria de Fátima, que é a minha irmã caçula, né? Que está
responsável nesse instante, juntamente com o meu filho Cleto Antônio. Perfeito. Né? E outros companheiros que ajudam também, né? Mas é sempre uma dificuldade, jamais, né? Que a gente encontra quando falta-nos o necessário, né? Mas, graças a Deus, a gente vai tocando o barco, como diz o ditado. Né? E a nossa sucursal Antônio Somano, ela teve que reduzir um pouco também o seu atendimento, porque houve esse problema do barranco, né? Que ela fica situada na rua Dona Marieta, 1123, em Figueira, Nova Iguaçu. Né? Então, nós até iniciamos esse trabalho de atendimento espiritual lá nessa sucursal Antônio Somano. Só que com o problema, né, que houve, naturalmente tivemos que recorrer à nossa casa mais próxima, que era a Manuel Joaquim Rodrigues, sucursal Perfeito. Manuel Joaquim Rodrigues, que fica na rua Mário. Rua Mário 250, em Vila de Cava, na Iguaçu também, né? Então, lá temos um atendimento também a todas as sextas-feiras, menos a última sexta-feira, que vão eles já fazer outro atendimento na casa matriz ou nas casas de alguém que necessite. Perfeito. Né? Então, você que mora aí em Nova Iguaçu, o nosso irmão aqui já detalhou os horários, mas, de novo, você vai ou entrar em contato direto com a Casa Matriz, que a Marta vai dar daqui a pouco uma forma de vocês fazerem isso, ou se ficar muito curioso, 3386-1400, e a Sheila te diz como você fazer esse contato para você ficar sabendo dos trabalhos realizados por essas sucursais, porque é de extrema importância que nós entendamos que cada instituição dessa tem um motivo e um objetivo de estar no local. E temos aqui a nossa Lúcia Helena, que é aquela sucursal que a Marta já falou aqui, já era uma instituição e que foi, né, abraçada, acolhida, encampada pela Cruzada Espírita Suburbana. E aí, Lúcia? Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos envolvendo, né? É com muita alegria que nós estamos aqui, né, visitando a nossa querida rádio. E a nossa sucursal Sagrado Coração de Jesus, né, que é mais uma filhinha da Cruzada Espírita Suburbana, fica situada à rua Dr. Manuel Duarte, número 374, em Mesquita. E lá nós estamos, né, estudando a doutrina espírita, e apenas aos sábados, devido à dificuldade de alguns irmãos, né, poderem estar presentes. E nós estamos lá, né, com os nossos irmãos. Eu estou, né, na direção da casa, o nosso irmão Magno Marinho como secretário, e temos também o nosso irmão Suotônio Dias, que é também o vice-presidente da casa. Mas o nosso objetivo ali é uma evangelização, assim, montar ali um movimento, assim, pessoas que podem desenvolver, assim, um corte de costura, uma pessoa que saiba costurar, para ir ali ensinar um corte de costura, que o lugar é de fácil acesso, bem no centro de Mesquita, ou um jovem que queira ensinar, assim, tocar um violão, um instrumento, para chamar os jovens para a nossa casa. Porque nós estamos ali e já completamos mais de 18 anos. São crianças ainda, falam. Né? Já completamos mais de 18 anos, e o nosso objetivo ali é deixar um trabalho, né, que já vem lá de outrora, do tempo de Mário, né? Então, para isso, nós queremos divulgar essa possibilidade dessa pessoa que queira
montar ali um trabalho social. Qual é o endereço lá? Lá, o endereço lá é a Avenida Doutor Manuel Duarte, número 374, bem no centro de Mesquita. Então, se você tem um tempo e tem essa possibilidade de chegar até o centro de Mesquita, a instituição está numa proposta muito boa, que é aquela proposta de despertar o empreendedorismo e a capacidade de cada pessoa de desenvolver seus talentos. Então, tu sabe corte e costura, como disse ela, sabe costurar? Ah, não sei cortar, só sei costurar. Alguém corta e você ensina a costurar. Você sabe tocar violão? Vai lá ensinar, porque a música eleva o espírito, aproxima as almas. Música é a linguagem universal, que faz com que você possa abrir a sua mente, as suas emoções, para assimilar melhor tudo aquilo que o universo tem para nos ensinar. Então, ali em Mesquita, no centro de Mesquita, como disse a nossa irmã, fica a sucursal, repete o nome? Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, pertencente, filial da Cruzada Espírita Suburbana, esperando por você para ajudar nesse trabalho, porque as evangelizações elas são feitas das mais diversas formas. E quando você desperta na criatura as capacidades que ela traz, você está também ajudando o espírito a caminhar. Qual é o horário, Helena? Olha, os nossos dias de estudo lá são apenas os sábados. Aos sábados, né? a partir das 19 às 20h30. Então, se aproxime. Tá? Aos sábados. Se aproxime desta casa, se aproxime dessa sucursal. Vá ajudar a missão da Cruzada Espírita Suburbana, espalhada aí pelos subúrbios do Rio de Janeiro. Cada instituição com a missão que é necessária, que é a real proposta do plano espiritual para a área em que ela ali se encontra. Não é isso, Marta? Exatamente. E nós estamos lá, né? Braços abertos, aguardando esses irmãos caravaneiros que queiram nos ajudar a multiplicar o nosso trabalho, né? Nessa parte social, né? E até mesmo se você sabe assim, cortar um cabelo, ensinar. As pessoas podem se aproximar, porque às vezes a pessoa escuta e é muita informação dita, a pessoa não consegue assimilar. Então, se vocês entrarem em contato, vou depois pedir a Marta agora para deixar o telefone principal, e aí você liga para esse principal, para você poder pegar os contatos das sucursais, se houver esse contato, e aí você busca se informar, para que você possa fazer parte desse trabalho com Jesus. E Marta, você falou que algumas instituições têm, outras não, o trabalho, né, de assistência social dentro, né, do olhar espírita. Para que esse trabalho seja realizado, normalmente é necessário que haja uma participação das pessoas que frequentam as instituições. Se as pessoas quiserem entender como é que funciona dentro da Cruzada Espírita Suburbana, quais são as sucursais que desenvolvem esse trabalho e que elas podem ajudar, como é que elas fazem? Então, vocês podem entrar em contato conosco através das próprias mídias sociais, né? Estamos no Facebook, Cruzada Espírita Suburbana, não é? Estamos também no Instagram, @Cruzada Espírita Suburbana, Enzo, do Instagram, é esse. E temos também o nosso site, cruzadaespíritasuburbana.org.br, né? Nós, infelizmente, a instituição não tem um telefone principal, não existe, não é? Mas existe, nesses canais, você pode entrar em contato. Tem as formas de contato lá. Conosco, não é? Temos as várias campanhas que ajudam as sucursais, não é, a minimizarem os seus gastos. Vocês fazem campanha de? Nós temos, por exemplo, a campanha do óleo de cozinha usado. Em algumas sucursais, recolhe-se o óleo, troca-se o óleo, geralmente por material de limpeza, não é? Que já é uma ajuda. Sim. Temos a campanha das latinhas, né, de bebidas, aonde a gente consegue vender para reciclagem, e o lacre dessas latinhas, a sucursal Alípio Bernardino dos Santos tem juntado já há alguns anos, vem juntando, para que a gente possa trocar por cadeira de rodas, porque
fazemos o empréstimo dessas cadeiras e, às vezes, dependendo da necessidade da pessoa, não é nem empréstimo, é doação mesmo, né? E buscamos fazer essas campanhas, a campanha dos alimentos, que vão auxiliar a compor as cestas básicas, que essas famílias cadastradas, são famílias cadastradas que todo mês recebem, né? E gostaria muito de dizer aqui também que quando essa família ela recebe a bolsa de alimento, muitas vezes a gente busca fazer um trabalho também do alimento espiritual, não é? Busca levar uma palavra falando sobre o Cristo, ensinando a fraternidade, ensinando a paciência, a tolerância, o perdão, para que aos pouquinhos essas famílias elas possam entender esse mecanismo que a doutrina espírita oferece para nós. Um dos objetivos da doutrina é justamente esse, né? Exatamente. É despertar o protagonismo individual de cada pessoa, para que cada um de nós sejamos protagonistas da nossa própria evolução, do nosso próprio processo evolutivo, do aprendizado, da compreensão, de entender o que estamos fazendo aqui, porque vivemos determinadas situações. Aí vocês perceberam, né? Tá fazendo festinha, daqui a pouco tem um feriado aí, ó. Semana que vem tem um feriado. Vai fazer um churrasquinho, junta sabe o lacre das latinhas, num saco, junta as latinhas em outro, que é para diminuir o trabalho do pessoal lá. Oba. E aí entra no site da Cruzada Espírita Suburbana, faz lá a pergunta, que eu tenho certeza que alguém vai te responder, aonde eu entrego as latinhas, onde eu entrego o lacre, é no mesmo local. Gostaria de doar esse mês alguma quantidade de alimento. Aonde eu entrego? Faz a pergunta que a resposta virá. Exatamente. Da mesma forma que você pode se informar a maneira de doar-se a si mesmo, de fazer aquela doação individual, que é a doação daqueles que vão às instituições para trabalhar junto às pessoas que estão ali para despertar. Muitas vezes é só para despertar a autoestima, que já ajuda demais no processo de compreensão das dificuldades da vida. Então, gente, vejam bem que esse é o trabalho da Cruzada Espírita Suburbana, que completou agora no mês de maio, não foi agora em maio? Dia 17 de maio. 101 anos, que abriu e desbravou aí espaços, porque há 101 anos atrás não era fácil abrir uma instituição espírita, e que permanece aí nessa luta. Aqueles que passaram fisicamente por ela e que hoje estão do plano espiritual continuam trabalhando, continuam motivando, continuam incentivando para que a cruzada siga em frente dentro da sua missão. E vamos pensar bem, né? Eu sempre lembro aqui, vocês já devem estar enjoados de me ouvir falar, uma coisa que está no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita de Sueli Caldas Schubert. Quando uma instituição abre suas portas no plano físico, essa instituição já existia no plano espiritual. As pessoas que abrem essa instituição e aquelas que vão se agregando ao longo do tempo, ao longo dos anos, já estavam previstas também para fazer esse processo de aproximação, para fazerem parte dessa missão. E quanto mais anos a instituição faz, mais significado tem de que a espiritualidade continua investindo nela. A Sueli diz que quando abre as portas, são 10 anos que a espiritualidade dá para ter certeza de que a instituição vai fazer o trabalho que ela se propôs. Depois de 10 anos, ela passa a receber os benefícios da espiritualidade no processo de amparo, de sustentabilidade, de ter os espíritos que se aproximam da instituição para ajudar os homens encarnados a levar a instituição para frente. E aí, 101 anos depois, significa que tem 91 anos que tem uma equipe espiritual de ponta lá, sustentando a Cruzada Espírita Suburbana, e a gente quer que você faça parte dessa história, que você entre nas redes sociais, que você conheça a Cruzada Espírita Suburbana, que você entenda se de repente perto da sua casa, perto do seu trabalho, perto da casa da mãe, perto da casa de um familiar, não tem uma Cruzada Espírita Suburbana. Que você possa se aproximar, que você possa tentar compreender o que aquela cruzada faz, que você possa agregar e construir junto com eles. Porque há 101 anos, essa ideia nasceu. Pulou da mente de alguém para o plano físico, para a realidade do mundo palpável.
e está nessa realidade há 101 anos. Há quantos anos a cruzada existe no plano espiritual, não sabemos. Mas com certeza tem muito tempo. E ela se materializou no plano espiritual e está aí materializada até hoje, fazendo esse trabalho fantástico. Então eu parabenizo vocês que estão aqui representando as sucursais, você que já esteve na sucursal e hoje está aí à frente do trabalho, né, dessa chamada matriz. Que Deus dê muita força a vocês, que dê suporte espiritual, que a espiritualidade amiga que sustenta esse trabalho possa aurir dos planos mais altos cada vez mais luz, mais força, para que vocês possam seguir adiante. E que outros 100 anos, veja, a gente não vai estar aqui, né, Enzo? Estou aqui falando com o Enzo, que já foi pupilo aqui da casa e faz parte lá da cruzada. Talvez a gente não esteja aqui para ver outros crescimentos e outros desdobramentos, mas a Rádio Rio de Janeiro é como se fosse um ser. E aí, está fazendo 54 anos, é mais nova que a cruzada, tá? A rádio faz 54 anos agora. E aí a gente tem a nossa missão, e a nossa missão é divulgar a doutrina espírita, assim como a missão do programa Movimento Espírita em Foco é contar a você que está aí nos acompanhando o que acontece no movimento espírita, que às vezes você não sabe. Ninguém te contou, então a gente te conta, a gente fala com você. E, de novo, 3386-1400 é o telefone da pessoa que te dá as informações que você possa precisar para se descobrir que há uma sucursal da Cruzada Espírita próxima de você. Você vai lá e conhece o trabalho. E quem sabe você não passa a fazer parte, né? Exatamente. Marta, eu te agradeço muito, parabenizo vocês pelo trabalho. Leva aí da família Rádio Rio de Janeiro os nossos parabéns por esses 101 anos, que outros venham. Nós agradecemos muito a oportunidade, não é? Ficamos muito felizes, porque a nossa instituição é bem como você falou, não é? Ela já no plano espiritual, ela já existia, não sabemos há quanto tempo, mas somos regidos, não é? Totalmente regidos por Padre João de Maria, que é responsável pela parte doutrinária da instituição, por Jorge II, que é responsável pela parte administrativa. E as coisas dentro da cruzada só acontecem com a permissão dessa equipe. O que não é para acontecer, não vai à frente. E o que é para acontecer, todos os entraves são desimpedidos e a gente realiza muitas coisas ali dentro com essa bênção que vem desses irmãos que trabalham amando de Jesus. Porque a cruzada ela foi criada por ordem do nosso Mestre Jesus. Lúcia Helena, obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, Claudinha, que Jesus abençoe você, toda a sua equipe aqui. E é com muita alegria que nós aqui estamos sentindo a energia deste ambiente, né? E que nós possamos refazer as nossas energias para os nossos futuros trabalhos dentro da instituição, com Jesus e por Jesus. Marinho, muito obrigada pela sua participação. Leva o nosso abraço lá para o pessoal de Mesquita. A gente gosta muito do pessoal de lá, de Mesquita, de Nova Iguaçu. A gente gosta demais. Obrigado, minha irmã. Eu agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de visitar a nossa querida rádio Rio de Janeiro, né? Vou pedir para alguém mostrar a rádio para vocês. Com a permissão do nosso Geraldo de Aquino e o nosso irmão Gerson. Esse auditório aqui é em homenagem a ele. E outros companheiros que passaram por aqui, né? Deus abençoe, muito obrigado. E nós queremos mandar um abraço aqui para o Jorge Alves, lá de Valqueire, que está dizendo aqui que a Cruzada é uma instituição sem fins lucrativos, composta por sua casa matriz, o abrigo Mário de Almeida, o Retiro dos Cruzados e mais 21, e a gente falou tudo isso aqui, Jorge. E nós agradecemos a sua audiência, a sua participação, desejando a todos vocês, família Rádio Rio de Janeiro, que nós somos uma família que está separada de corpos, mas ligados pela nossa mente. Nós desejamos a todos vocês um final de semana de luz, paz, saúde e tranquilidade, e até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.